Roberta, se você quiser, pode deixar que eu me apresento mesmo? Pode ser? Você quer? Eu estou aqui formalmente para falar de você. Então vai lá. Então, vamos seguir os trâmites aí. Manda ver. Os trâmites, então, tá aqui, ó. Marlon Bruneta, sócio e cofundador e CEO da Moonshot Educação. Educador, palestrante, formador de professores com foco em metodologias ativas e tecnologias educacionais, com o objetivo de potencializar a aprendizagem com estratégias didáticas inovadoras. É matemático por formação e mestre em métodos numéricos em engenharia, ambos pela Universidade Federal do Paraná. Tem carreira com mais de 25 anos como docente, tendo experiência desde a educação básica até a pós-graduação. Após a criação e gestão de um grupo voluntário de professores, tornou-se pesquisador e entusiasta de metodologias ativas da aprendizagem e quer compartilhar com mais educadores as estratégias que funcionaram para uma educação transformadora. Devidamente apresentado. Então, agora é com você. Maravilha, Roberta, gratidão. Então, bora lá. Eu escolhi para a gente conversar hoje algo que fez muito sentido na minha vida como educador. Eu tenho 29 anos de experiência de sala de aula. Comecei de uma forma bem tradicional, como a maior parte de vocês conhece, né? Aquele professor, sou formado na área de exatas, como o Roberto falou. Então, as minhas aulas no início, elas eram muito modelos do que eu tinha como aluno pequenininho lá no interior do Paraná. As aulas eram bastante centradas em mim. Então, se eu não tivesse ali, a aula não ia fluir porque eu precisava estar comandando aquele processo. Então, era muita transmissão do conhecimento, quadro negro, enchendo os meus alunos para que eles copiassem todas as contas, as atividades. E um pouco mais recente, usando um pouquinho de PowerPoint, e chegou um momento na minha vida que eu precisei me reinventar. Eu senti a necessidade de fazer diferente do que eu vinha fazendo. Esse processo de mudança para mim não foi muito simples. Eu fui batendo um pouco de cabeça e até conheci as tais metodologias ativas, as tecnologias educacionais. Isso impulsionou essa minha transformação. E uma das metodologias que eu utilizei, que fez muita diferença para mim, é a gamificação. E é isso que eu escolhi para trazer aqui para vocês. Eu espero do fundo do coração que isso possa fazer sentido para você, que de alguma forma eu possa te inspirar ao longo desses próximos minutos. Vou compartilhar aqui a tela, peço a gentileza aí da Roberta me avisar qualquer coisa que tiver errado aí ou vocês não estiverem enxergando, para que a gente possa fazer então um movimento bem bacana. Aqui, ó. Já para mim eu estou com tela cheia, vou olhar eventualmente aqui para o lado, ó, para poder acompanhar tudo certinho. Acho que está tudo ok. Então, o poder da gamificação na educação. Me chamo Marlon Bruneta. Eu vou começar com algumas provocações. Eu gostaria demais que você interagisse comigo respondendo aí no chat. São duas perguntas de provocação inicial, verdadeiro ou falso, e depois faço mais algumas ao longo dos próximos minutos. A primeira delas é essa, simples. Jogos e gamificação são a mesma coisa? Se você acha que é verdadeiro, marca ó, V aí no chat. Se você acha que é falso, marca um F para mim, por favor. Ó, já saiu a primeira, ó. Benedito está dizendo que é falso. Claudete, falso. Cássia, falso. Não sei se vou conseguir pegar todos aqui, ó. Claudemir, falso. E agora choveu um monte, uma nuvem de F, 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 F. Achei um verdadeiro aí, ó. Laís acha que é verdadeiro. Mas a grande maioria vai no falso. Jogos e gamificação são a mesma coisa? A resposta correta é falso. Meus amigos, acho que vocês estudaram antes da aula, hein? Que bom, não é isso que todos nós, educadores, queremos? E agora eu vou fazer uma segunda provocação. A gamificação é para fazer com que atividades normais pareçam jogos? Essa é um pouco mais difícil, hein? Vou repetir. A gamificação é para fazer com que atividades normais pareçam jogos? E agora, meus amigos? Vou olhando aqui para o lado, eu sei que tem um pequeno delay, então estou vendo que tem alguns Fs aqui, ó, deve ser da resposta anterior. Agora já começou a mesclar, verdadeiro, 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 F, F, verdadeiro, F, V. Eu falei que essa era mais difícil, ó. Está meio a meio, mais pendendo por verdadeiro do que por falso. Eu não vou esperar todos responder. Gratidão a todos vocês que interagiram comigo, mas para que a gente possa dar sequência aqui, ó,
A resposta é falso, meu Deus. Maioria, ou pelo menos metade, está dizendo que é verdadeiro. Já vamos falar sobre isso ao longo desses próximos minutos. Mas, Marlon, você está falando que é falso. O que é a gamificação? É isso que nós vamos conversar ao longo desses próximos minutos. Então, o que eu preparei para a noite de hoje? Vou separar a nossa conversa em 3 momentos. Primeiro deles, estado de fluxo ou estado de flow. Segundo, conceitos. Aí eu vou responder as perguntas iniciais. O que é um jogo? O que é uma gamificação? Qual é a diferença entre ambos? E vias de fato, vamos chegar na gamificação, que é o nosso objetivo final. Vamos trazer exemplos para gamificação na educação. Alguns exemplos bastante simples que você pode replicar num curto espaço de tempo na sua sala de aula. Se você quiser, já amanhã já pode colocar isso em prática. Falar um pouquinho, então, sobre estado de fluxo. Quero saber de novo de vocês, e aí fique à vontade para responder ou apenas para refletir junto comigo. Você já vivenciou uma experiência de estar imerso em uma atividade e não perceber o tempo passar? Sabe quando você está fazendo uma atividade e aí você tem a sensação que se passaram 20 minutos, você olha para o relógio, já passaram 2 horas, você não levantou nem para ir no banheiro, nem para tomar água, para nada? Eu já vou confessar a vocês que por um bom período de vezes, eu já passei por uma situação como essa, onde eu não percebi o tempo passar. Isso se chama estado de flow ou estado de fluxo. E quem criou essa terminologia é um psicólogo croata, já vou falar um pouquinho mais sobre ele, chamado Mihaly, e ele exemplifica como que a gente tem a tendência de entrar em estado de flow através de um gráfico que eu estou apresentando aqui para vocês, onde na horizontal nós temos aqui a habilidade e na vertical nós temos os desafios. Estado de flow é como aquele momento mágico, sabe, em que você está trabalhando em algo que é desafiador e você parece que você se desliga do mundo afora e mantém a tua mente tão concentrada que parece que o tempo desaparece. E aí eu quero de novo conversar com você que é professor. Não seria mágico se a gente chegasse ao final da nossa aula e os nossos alunos dissessem assim: nossa, professor Marlon, a aula hoje eu nem vi passar. Tenho certeza que já aconteceu contigo algumas vezes. Comigo também já aconteceu. Se a gente conseguisse fazer isso com uma certa frequência, nos daria muito prazer, não é verdade? O aluno chegar e dizer assim: nossa, eu nem vi o tempo passar. Significa que a aula foi boa. E como que a gente consegue criar estratégias para que o aluno não perceba o tempo passar? É um pouco sobre isso que nós vamos conversar ao longo desses próximos minutos. Então, o estado de flow, segundo Mihaly, que é o criador dessa terminologia, ele explica através desse gráfico. Imagine que você vai fazer uma determinada atividade que é bastante desafiadora o suficiente para o seu cérebro se manter motivado, na mesma proporção, tá aí o segredo, na mesma proporção em que as habilidades forem suficientes para enfrentar esse desafio. Ou seja, você está realizando uma atividade que requer toda a concentração do seu cérebro, tem que ficar muito atento. Mas à medida que esse desafio vai vindo, você vai conseguindo realizar, porque você tem habilidade para realizar essas atividades desafiadoras. Quando isso acontece, o nosso cérebro fica tão concentrado que ele parece que foge do mundo e a gente não percebe mais o tempo cronológico. Existe uma desconexão entre o tempo cronológico e o tempo psicológico. Agora, não basta apenas a atividade ser desafiadora. Vamos pegar essa situação aqui, canto superior esquerdo. Se você estiver realizando uma atividade que seja bastante desafiadora, mas você não tiver habilidade para resolver esse desafio, o que vai acontecer? Você vai ficar frustrado, vai ficar irritado, não é verdade? Você não está dando conta. Agora, o inverso também é verdadeiro. Vamos imaginar que você vai realizar uma atividade que precisa pouco desafio, uma atividade fácil de fazer para você. E você tem bastante habilidade.
significa que você vai fazer aquilo até pensando em outras coisas. Não vai conseguir entrar nessa espécie de estado de flow. Então, o flow acontece quando o desafio é alto, mente completamente compenetrada, mas você tem habilidade para trabalhar e realizar esses desafios. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, quem criou essa terminologia é o professor Mihaly. Eu não vou ousar soletrar. Fica aqui o meu desafio para o Paulo Tomazinho, ó, soletrar o sobrenome do Mihaly, na próxima vez que ele entrar aí na tela. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, o professor Mihaly escreveu esse livro. Infelizmente, Mihaly já não está mais junto conosco, faleceu em outubro de 2021, na época da pandemia, mas deixou essa e outras obras. É um croata, psicólogo e professor. Segundo ele, então, para entrar em estado de flow, você precisa de metas claras, feedback imediato, ou seja, saber se você está acertando ou errando em tempo bem curto, e como diz o gráfico, desafios e habilidades que sejam compatíveis. Se a gente parar para pensar um pouquinho, metas claras, feedback imediato, desafios e habilidades compatíveis, você conhece algo que tem a ver com isso? Metas claras, feedback imediato e desafios e habilidades compatíveis? Eu conheço. São esses caras aqui, ó. Os jogos, é ou não é verdade? Os jogos, eles não têm um objetivo muito claro. Você entra, você já sabe aonde você tem que chegar. Ele não vai te alimentando se você está acertando ou errando em num intervalo de tempo muito pequeno. E à medida que você vai conseguindo avançar, ele vai aumentando o desafio, não é verdade? Então, os jogos, eles têm essa capacidade de nos colocar nesse estado de flow. Então, é bem importante que a gente entenda quais são esses elementos dos jogos que colocam os usuários nesse estado de flow. Se a gente conseguir, de certa forma, pegar isso e levar para a educação, a gente tem a chance que os nossos alunos estejam bastante motivados e engajados com as nossas aulas, não é verdade? Então, os jogos, inicialmente, eles foram criados pensando apenas em diversão, em entretenimento. Não... Criou um jogo, o objetivo principal é diversão. Quando a gente fala de diversão, os jogos eles têm algum tipo de interação. A interação é humano-humano ou humano-máquina. E aí não importa se é humano-humano, humano-máquina, tem interação, vai gerar algum tipo de aprendizado. Esse aprendizado pode ou não ser útil para aquele atual momento de vida, mas que vai gerar algum tipo de aprendizado, vai. Só que ele não foi pensado inicialmente para gerar o aprendizado. Ele foi pensado para gerar diversão. Tem até uma curiosidade. Existem algumas cirurgias chamadas laparoscopia. São aquelas cirurgias minimamente invasivas. Percebam aqui, ó, que existe uma espécie de tesoura e o médico ele precisa de uma certa habilidade manual. E se descobriu que alguns cirurgiões que realizam esse tipo de cirurgia e praticam jogos em videogames acabam tendo mais habilidade para realizar essas cirurgias. Tem aqui uma imagem real do Dr. James Clarence Roser Jr., chefe de cirurgia minimamente invasiva do Beth Israel Medical Center em Nova York, nos Estados Unidos. Ele treina os seus médicos baseados em jogos de videogame. E eu quero chamar a atenção para o seguinte detalhe. Aqui está um médico jogando videogame. Percebam que qual é a característica? Aqui está a pessoa, ele está olhando para o monitor, mas ele está mexendo no controle. Então, a atenção dele está voltada para o monitor. E ele está treinando essa habilidade aqui nas mãos. Quando o médico exerce esse tipo de cirurgia, ele não vai olhar para as mãos. Então, ele está exercendo uma atividade manual, de sintonia fina, mas o olhar dele vai toda para a tela. Então, se assemelha muito ao que acontece com o videogame. E aí, os estudos, isso é início da década de 2000, tá? Os estudos diziam o seguinte, que os médicos que treinavam com videogame e praticavam videogame de 3 horas ou mais por semana acabavam errando menos nas cirurgias, 37% a menos, e acabavam as cirurgias mais rápido, 20%, 27% mais rápido. Aqui apenas uma curiosidade para vocês. Então, os jogos, de um modo geral, a gente acabou de ver, eles têm, de certa forma, características de nos colocar nessa espécie de estado de flow, onde a gente não percebe o tempo passar.
Um dos motivos também é que ele nos coloca numa espécie de mundo à parte. Eles chamam de círculo mágico. Marlo, o que é o círculo mágico? Círculo mágico é o seguinte: sabe quando você deixa os teus problemas para trás, as preocupações, as aflições do cotidiano e mergulha num outro universo? Os jogos têm essa capacidade. Por alguns minutos, por algumas horas, você pode vestir a carapuça de um outro personagem. Você pode ser um astro do rock, você pode ser um piloto de Fórmula 1, você pode ser um jogador de futebol, né? Então você imerge num outro mundo sem correr os riscos desse mundo real. Então essa é uma outra característica dos jogos que colocam os usuários nessa espécie de estado de flow. Mas o que os jogos têm, então, a ver com a gamificação? Falei de algumas características que potencializam os jogos para nos colocar nessa espécie de estado de flow. O que eles têm para colocar, então, tem em comum? Qual é a diferença entre um jogo e uma gamificação? Então, o conceito que eu gosto de gamificação é esse aqui, ó. Utiliza os elementos dos jogos para melhorar a experiência do usuário, buscando reforçar comportamentos, atitudes, no nosso caso da educação, aprendizados, em situações que não são de jogos. Então, a gamificação está baseada em elementos dos jogos para tornar a experiência do usuário, no nosso caso aqui, a experiência do nosso aluno, uma experiência mais positiva com a aprendizagem. Essa é a essência da gamificação. Ao contrário dos jogos, a gamificação ela é pensada, então, para gerar uma experiência melhor. No caso da educação, para gerar aprendizado. Então, a gente vai pegar emprestado uma série de elementos, já vou falar sobre eles, dos jogos, para gerar uma experiência melhor, um aprendizado. Se a gente está pegando elementos dos jogos, é natural que haja motivação, engajamento, diversão, porque os jogos têm essa característica. Se existe isso, vai existir a interação. E a interação, a gente já viu, gera algum tipo de aprendizado. Ao contrário dos jogos, esse aprendizado foi pensado inicialmente. Essa é a grande sacada. A gente monta uma série de elementos para tornar essa aprendizagem uma aprendizagem mais fácil de acontecer do que se a gente fosse fazendo de uma forma tradicional. Então, essa é a característica da gamificação. Trouxe aqui um exemplo, um vídeo bem curto, aqui 1 minuto e pouquinho, de gamificação na prática, na vida real. Não tem a ver necessariamente com uma educação formal, mas eu acredito que pode nos ajudar a abrir um pouco a mente sobre o conceito de gamificação. Me permitam colocar o vídeo, então. Vou interromper aqui por falta, né, para a gente não tomar muito tempo, mas o que tem de especial o vídeo? Aí nós temos um coletor de garrafas recicláveis, né? E a gente, obviamente, gostaria que essas pessoas colocassem essas garrafas em coletores. E para tornar a experiência do usuário melhor, o que eles fizeram? Eles deram uma repaginada nesse coletor. Colocaram uma cor diferente, colocaram umas lâmpadas na parte de cima. Não sei se vocês viram, essas lâmpadas elas vão acendendo. À medida que o usuário coloca a garrafa dentro do coletor, ele tem uma pontuação. Então, colocou dentro do coletor, já tem um ponto. Mas se ele colocar a garrafa no mesmo instante que a luz acender, essa pontuação
é uma pontuação maior. E as pessoas ficam brincando com isso. Então, é uma maneira de você criar uma experiência para o usuário, reforçando um comportamento positivo, no caso, colocar as garrafas dentro de um coletor. Então, esse é o poder da gamificação. Aqui, ó, tem um link. A minha apresentação ela está compartilhada já dentro da página da Semana Pedagógica Moonshot, exatamente do jeito que eu estou fazendo aqui. Ela está toda linkada. Se vocês forem lá e clicarem aqui, vocês vão encontrar outros 9 exemplos, 10 ao total, de situações gamificadas no dia a dia, para que a gente possa entender um pouquinho melhor esse conceito. Bom, eu falei que a gamificação utiliza elementos dos jogos para tornar a experiência do usuário uma experiência melhor, né? No nosso caso, o aprendizado. Quais são esses elementos? Existem dezenas e dezenas. Estou escolhendo alguns deles aqui, mas existem dezenas. Feedback imediato, tal do storytelling, objetivos claros, regras claras, progressão visível, elementos de personalização, customização, desafios progressivos, colaboração, um pouco de competição também faz parte do nosso dia a dia. Algo que não está aqui, mas os jogos se apropriam, tempo, sorte não foi criado pelos jogos, é coisa da vida, né? Mas os jogos também embedam em seus elementos situações como isso. E nós podemos também aproveitar esses elementos para tornar a experiência do nosso usuário melhor na sala de aula. Marlon, mas por onde começar? A minha dica é o seguinte, ó, comece pequenininho. Não queira fazer 500 aulas de uma vez, escolha uma aula só. Qual aula? Sabe aquela aula que a gente ama? Aquela aula que a gente tem facilidade, a gente gosta de trabalhar? Então começa com o conteúdo do seu coração. Não, por quê? Porque se de repente cometeu algum deslize, não funcionou do jeito que você gostaria, rapidamente você consegue retomar. Não espere a situação ideal. Ah, mas na minha escola não tem o que lá, na minha escola os alunos... Comece, dê o primeiro passo, veja a reação dos seus alunos. E aí depois você vai aprimorando e melhorando essa experiência. E, obviamente, pensa no objetivo de aprendizagem. E agora eu quero convidar vocês a fazer uma pequena interação comigo. Vou pedir a gentileza da Roberta compartilhar aí no chat um link. Eu gostaria que vocês pegassem o celular de vocês, ó. Vai lá no leitor de QR Code, marca, identifica esse leitor, abra o link que vai aparecer. Daqui a pouquinho eu começo já a abrir a plataforma. Eu quero saber o que vocês conhecem sobre gamificação. Tem apenas 2 perguntinhas. Eu vou utilizar uma plataforma e gostaria que vocês interagissem comigo. Eu já estou olhando aqui do lado, vi que a Roberta, super rápido, já compartilhou. Ela não está aberta a sala ainda, eu já vou abrir. Como normalmente tem um delay entre eu falando aqui e chegar até vocês, eu vou esperar alguns segundinhos para que a gente possa fazer essa brincadeira, essa atividade juntos. Então, ó, vou parar o compartilhamento aqui, vou vir para cá e vou abrir a minha tela para que... Ó, já choveu, gente. Aqui eu vou reduzir aqui, vai ter um somzinho no fundo para não um som muito alto. Olha só quanta gente bacana aqui, ó. Cada um de vocês tem uma espécie de avatar. Oi. Super alto. Acho que você vai ter que tirar o som da tua tela para funcionar. Vê lá se eu vou reduzir aqui ao máximo. E aí? Não? Roberta, me ajuda aí se o som melhorou. Eu reduzi aqui. Tá alto, tá bem alto. Peraí. Bora lá, ó. Aqui eu vou... Ave, como é que eu reduzo aqui? Eu queria, se eu voltar aqui, eu vou perder esses 130 que já conectaram aqui comigo. Então continua. Toca o barco, vai. Fala alto. Aqui, ó. Espera aí que eu vou ver se eu silencio aqui, ó. Bora lá. Vamos desse jeito mesmo. Bora lá. Então, vou dar o pontapé inicial. Bora lá. Ganha ponto quem? Ganha ponto quem acertar, mas também quem for veloz aí nas respostas, tá?
Vou dar sequência para a gente não perder muito tempo aqui. Agradeço a todos vocês aí que votaram. E vai conectar, vai me apresentar aqui, ó, uma estatística de como foi a primeira votação. Parece estar um pouquinho lento aqui, não sei se a minha internet está sofrendo aqui um pouquinho. Vou ficar na torcida aqui para que possa abrir e a gente fazer essa experiência completa aqui com vocês. Eu acho que vai ter que recarregar, Marlon. Vou recarregar aqui, vamos lá. Clica com o botão direito na aba e coloca para silenciar o som. Foi lá. Como é que é? Botão direito na aba e coloca silenciar o som. Silenciar essa guia. Desativar som. Agora deu. Maravilha. Obrigado, Roberta. Ó, Emanuele 997. Deve ser a Manu que tá aqui ó, aí embaixo, hein? Porque como ela tá rápida, ela tá aqui do lado, ela consegue Demuner. Ó o Demuner aí, ó. 994. Maravilha. Agora eu vou passar para a segunda, tá? Obrigado a todos vocês. Vamos lá. Pergunta número 2. A última. Essa é difícil, hein? Essa é polêmica. Coloquei um tempinho um pouquinho menor. Então ganha mais ponto quem acertar e for bastante veloz. Algumas pessoas estão dizendo aqui, ó. Rosane, apareceu só uma para mim. Já abri a segunda aí, ó. Marlon, a hora que você for falar do resultado, lê que tá bem pequenininho, tá? Eu que, por exemplo, uso óculos, tá bem pequenininho. Show de bola, deixa comigo. Alguns segundos finais aí. Já estamos finalizando o processo. 10, 9, 8, 7. Olha lá, acabou o tempo. Resposta: gerar aprendizagem. Ó, qual a palavra mágica aqui? Qual o objetivo principal? A gente está falando de educação, a gente quer gerar aprendizagem. É óbvio que a gamificação ela melhora a motivação dos alunos, ela aumenta o engajamento, mas como objetivo principal é gerar aprendizagem. Vamos ver como é que ficou o resultado final, ó. Será que a Emanuele permanece na ponta? Ó, o Demuner parece que... Demuner... Olha, eu conheço o Demuner, que é o professor do Clube dos Experts. 1972 pontos. Eu tô imaginando que seja ele. Depois eu vou pedir para ele mandar uma mensagem aqui no WhatsApp para conferir se é ele mesmo. Gratidão a todos vocês aí que interagiram comigo. Essa é uma plataforma bem interessante da gente interagir com os nossos alunos. Eu gosto de utilizar ela para fazer uma espécie de diagnóstico. A plataforma é essa, chamada Mentimeter. Ela está linkada aqui, ó. Ela tem, como boa parte das plataformas, aquela versão freemium. Tem a parte gratuita e tem a parte paga. Eu estou utilizando a parte gratuita, ela já é bastante completa. Uma outra plataforma que eu sou apaixonado, que a gente pode criar atividades gamificadas como essa que eu acabei de mostrar para vocês no Mentimeter, é o WordWall. Eu criei uma atividade aqui, ó, que é sobre países e suas bandeiras. Se a gente dá um play aqui, ó, ela vai
criar uma espécie de jogo do milhão, tá? Onde tem uma série de perguntas. O bacana é o seguinte, você tem que colocar as perguntas e as respostas e a própria plataforma vai criando essas atividades. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Não é nem por causa dessa atividade aqui. O que mais me interessa aqui, ó, de compartilhar com vocês é o seguinte, ó. Essa plataforma, como boa parte dessas plataformas freemium, grátis e pagas, elas têm os recursos de você utilizar aulas de outros educadores. Aqui em cima, ó, canto superior direito, recurso. Se você correr aqui embaixo, ó, depois de recurso, na parte de comunidade, lá no meio, ó, compartilhamento com professores, tem um link meio escondidinho escrito comunidade. Se eu clicar aqui, ó, eu consigo digitar o tema do meu interesse, no meu caso aqui, matemática. Eu vou digitar, por exemplo, adição e vou buscar. Eu vou encontrar dezenas e dezenas de aulas de adição que são livres para que eu possa utilizar com os meus alunos. Vou abrir um deles aqui, ó. Por exemplo, essa aqui, ó, uma espécie de roleta. Vou dar um play, obviamente eu vou assistir antes, né? Vou dar uma olhada se está tudo correto. E aí vou brincar com os meus alunos com uma atividade que foi elaborada por um outro professor num curto espaço de tempo. Então, se você quiser, a partir de amanhã, você já pode fazer um cadastro nessa plataforma e sair utilizando. Tem várias outras atividades, estou dando apenas um pequeno exemplo do que é possível. Como essa, tem dezenas e dezenas de outras plataformas. Para não tomar muito tempo aqui, ó. Então, essa é o Wordwall, uma outra plataforma que eu acho muito bacana. Aqui eu estou apresentando 10 plataformas que são bem bacanas para a gente utilizar no ambiente de sala de aula. Nem todas são gamificadas, mas a gente consegue utilizar elementos para gamificar uma aula. Sugiro que você tire uma foto aqui, ó. Canva, Geniali, Quizzes, Kahoot, alguns falam Kahoot, Padlet, Quizlet, Code.org, Scratch, Mentimeter, Socrative. Tira uma foto aí para depois você navegar um pouquinho dessas plataformas aqui, que tenho certeza que vai te ajudar nesse ano de 2023. Caso você não conheça alguma delas, aí sugiro que você experimente. Bom, quando a gente fala de gamificação, é importante que a gente entenda, já estou indo para a reta final, viu? Que a gente entenda que tem dois tipos de gamificação, a de conteúdo e a estrutural. A de conteúdo significa que o nosso conteúdo vai parecer um jogo, como essas que eu acabei de mostrar. Mostrei 2 atividades onde o conteúdo parece um jogo, não parece? Então, essa é a gamificação de conteúdo, talvez a mais simples da gente implementar, porque a gente tem essas plataformas que criam isso para a gente facilmente. Mas existe a gamificação estrutural, que é aquela onde a gente continua entregando o conteúdo do mesmo jeito que a gente sempre entregou, só a gente vai colocando uma série de elementos, contação de história, sorte, desafios, premiações, para tornar a experiência desse usuário, do nosso aluno, uma experiência melhor. Vou dar um exemplo aqui, ó. Imagine que o meu objetivo com vocês seja trabalhar juros compostos. Óbvio que o primeiro passo que eu tenho que fazer é explicar para o meu aluno qual é o objetivo de trabalhar juros compostos, né? Então, quando a gente coloca claro para ele qual é a importância do valor do dinheiro para a vida de um ser humano, a gente, de certa forma, já está trazendo o interesse dele em entender aquele conteúdo que a gente vai trabalhar. E aí, uma coisa que é bem importante é você criar algum tipo de conexão. E aí o storytelling é mágico para isso, contar uma boa história. Quem não conhece alguém que tem a vida financeira desregulada, né? Todo mundo conhece. Então, conte a história, não precisa citar nomes, de alguém que vive pagando juros sobre juros e como é difícil a vida financeira dessa pessoa. O oposto também é verdadeiro. A gente também conhece pessoas organizadas que conseguem, à medida que o tempo vai passando, fazer aquisição dos seus bens. Então, faça o contraponto, conte histórias, conecte a importância disso. Se chamou atenção para esse conteúdo. E aí você vai entregando esse conteúdo do mesmo jeito que você entregou. A gente não coloca os alunos para trabalhar em equipes, chama de times. Para cada atividade que você for entregar, chama isso de fase. Para cada fase cumprida, ele tem uma pontuação. À medida que ele vai atingindo determinadas pontuações, ele vai destravando uma série de premiações,
Então, é uma maneira de você continuar entregando o teu conteúdo da mesma forma com que você entregava anteriormente, só embedando uma série de elementos para tornar a experiência do usuário uma experiência melhor. Quando a gente fala de gamificação, vem sempre à mente a motivação, o motivo da ação. A gente está dando um motivo para ele tomar uma ação. E aí é importante que a gente entenda que essa motivação ela é extrínseca, pode ser extrínseca e intrínseca. Normalmente, a gente trabalha mais a extrínseca, que é aquela externa. Sabe quando você vai dar um presente para o teu aluno? Pode ser coisa simples, como um visto no caderno, como um parabéns, como uma pequena nota. Ah, eu vou te dar na próxima prova um 0,3. Ah, eu posso te dar a oportunidade de, na prova, você excluir uma questão. Ah, se todo mundo acertar, se a turma inteira acertar essa atividade, a gente pode, na próxima aula, fazer uma aula num ambiente diferente, na biblioteca, no pátio da escola. Isso são motivações extrínsecas. Mas é importante que haja equilíbrio. Existe a intrínseca, que é aquela interna, onde o aluno ele se sente motivado por si só, mas a gente pode ajudá-lo a ter essa motivação, colocando a importância desse conteúdo, mostrando para ele o porquê que ele deve estudar esse determinado conteúdo. O legal é que haja um equilíbrio entre a intrínseca e a extrínseca. Erros muito comuns nossos é a gente focar muito no extrínseco. Isso é ruim, porque aí o aluno parece que precisa sempre dessa motivação, dessa cenourinha lá no final para ele fazer a atividade e não é isso que a gente quer, né? Alguns livros aqui, ó, como leitura básica, ó, vou mostrar aqui para vocês que eu utilizei para fazer essa apresentação. Gamificar, jogos digitais e gamificação, gamification, jogar para aprender, enfim, são alguns livros aí que nos ajudam a compreender um pouquinho melhor sobre jogos e gamificação. Para finalizar, somos 3 bilhões de gamers no mundo. Quase 50% do mundo se identifica como um jogador. Se a gente for olhar para o Brasil, 75%, ou seja, a cada 4, 3 brasileiros se reconhecem jogadores. Fonte agora de 2022. E aí, professor, você vai ficar por fora disso? Eu imagino que não, né? Nós não paramos de brincar porque envelhecemos, mas envelhecemos porque paramos de brincar. Não é verdade? E agora, vias de fato para a gente finalizar, a minha provocação, se você por acaso não utilizou nunca na sua vida uma aula com gamificação ou com jogos, a minha provocação é que você faça. Dentro desse universo de aulas que você tem, ao longo de um ano inteiro, ao longo de um bimestre inteiro, escolha uma só para fazer diferente. Utilize a gamificação e depois me conta se isso fez sentido para você. Quem costuma viajar com viagens aéreas sabe que boa parte das pinturas dos aviões são pinturas mais sóbrias, né? Branco, com a logomarca da empresa. E faz já algum tempo, algumas companhias, como a Azul, por exemplo, começaram a personalizar a pintura de alguns aviões. A Azul está com essa personalização aqui de alguns da Walt Disney, né? No caso aqui, a Minnie. E aí vocês imaginam o que acontece quando um viajante vai entrar num avião como esse. É natural que ele pegue o telefone, que ele queira registrar, que ele queira tirar um monte de fotos e sair compartilhando com todo mundo que ele conhece. Dá uma olhada nesse avião, que maravilha, que legal e tal. E a minha provocação para você é o seguinte: você não gostaria que os teus alunos registrassem a sua aula, saíssem contando para todo mundo, dizendo o seguinte: a aula do professor Marlon é incrível, ela é muito legal, vai com tecnologia, vai sem tecnologia, e sair espalhando isso mundo afora? Então, a gente precisa fazer algo diferente do que a gente sempre fez. Essa é a minha provocação. Pergunto a você, educador, o que você preparou para esse ano de 2023, diferente do que você fez em 2021, diferente do que você fez em 2020, né? 2022, 2020, 2021, 2019. Vamos fazer diferente, vamos fazer algo realmente que faça sentido. Não que as aulas tradicionais não façam sentido, mas vamos fazer algo diferente, vias de fato, do que a gente fez até então, para mostrar para os nossos alunos que a gente está se aperfeiçoando. E aqui, durante a Semana Pedagógica Moonshot, a gente tem muito, muito conteúdo para se inspirar. E aí, o que você mais gostou dessa nossa apresentação?
Queria que você agora entrasse lá no meu Instagram, Bruneta Marlon, tô com 6.772 seguidores. Tem uma arte que essa aqui, a arte da minha palestra, e que você colocasse ali embaixo o que você aprendeu, o que você gostou, o que você faria diferente se você estivesse falando sobre a gamificação. Então, o feedback é muito importante para mim. Gostaria, que vocês me ajudassem. Se isso fizer sentido para você, me siga lá, que eu costumo compartilhar conteúdos voltados para metodologias e tecnologias para a área educacional. É isso aí. Gratidão a todos vocês. Acabei mais ou menos no tempo. Acho que é isso. Roberta, estou aqui à disposição. Deixa eu voltar aqui, parar o compartilhamento para responder perguntas, para que a gente possa conversar, ver aí a dúvida dos professores. Enfim, é isso. Bom, vamos lá. Tem um monte de elogio e daí tem umas perguntas que eu separei, né? Adorei, amei, parabéns, maravilhoso, muito legal a dica, não faria nada diferente. Palestra espetacular. Bom, depois você olha aí para você dormir contente. Mas vamos lá, algumas perguntas. Cadê o Tomazinho? Aqui, esse aqui. Vamos lá, algumas perguntas. Sandra Fazio perguntou: o jogo acaba levando o nosso cérebro em um estado focado e assim aprendemos mais, Marlon? E Tomazinho, né? Porque o Tomazinho vai... Exatamente. Eu não vou usar responder com o Tomazinho aqui na tela. Quem é o especialista em neurociência? O Tomazinho. Manda ver aí, Tomazinho. Não, Marlon, você foi perfeito. Na verdade, o jogo faz isso. O jogo ele consegue quebrar um estado, quebra um padrão. Uma aula que estava sendo esperada, quando você vem com uma gamificação inteligente, não um jogo pelo jogo, não a gamificação pela gamificação, para usar a tecnologia, mas com um propósito pedagógico, você quebra esse padrão e, naturalmente, quando você quebra um padrão, ou seja, eu, você, o teu aluno, o que acontece é que nós estamos percebendo o mundo. Quando você tem essa quebra de padrão, você fala, o que está acontecendo aqui? Foque e atenção. Então, você tem a liberação de noradrenalina. Noradrenalina ele tem 3 consequências básicas. Uma consequência é ficar mais focado, outra consequência é ficar mais atento e outra é mais concentrado, que é todas as características que é desejável, né, que nós gostaríamos que nossos alunos tivessem. Então é fantástico quanto a isso, a pergunta é super certinha. O que tem que ter cuidado é o excesso de, vamos dizer assim, excitação. Por quê? Porque daí ele passa de uma gamificação com propósito pedagógico para uma disputa. E essa disputa, você vai ter estresse, você vai ter uma hiperexcitação, que na verdade ele vira um entretenimento e ele fica com foco no entretenimento e menos no foco pedagógico. Então, o cuidado tem que ter para poder, sim, quebrar o padrão é interessante. A gamificação, como o Marlon mais do que mostrou possibilidades extremamente, o que tem que ter cuidado, e o Marlon é muito responsável com isso, o que tem que ter muito cuidado é quando se fala de gamificação no sentido de só querer engajamento. Lembra a pergunta que ele fez verdadeiro e falso. Qual que é o grande objetivo? Aumentar a aprendizagem, né? Claro que para isso a gente precisa engajar para aumentar a aprendizagem. Então é muito interessante isso. Marlon, desculpa, falei muito, tem um monte de pergunta para responder. Acho que já está mais que respondida, né? Deixa eu aproveitar aqui e agradecer, pedi 6.700, já estou com 6.800, Obrigado a todos vocês aí que me seguiram, espero que isso tenha feito sentido para vocês. Bora lá, Roberta. Bom, já vamos pedir outra coisa. Cadê os likes para o Marlon? Nós temos 1.200 pessoas, tem 400 likes. Vocês podem me explicar como é possível? Boa, bora Roberta. dar like aí, pessoal. E aí, gostou dessa palestra? Se você quiser dar o próximo passo para uma formação mais efetiva, te convido a conhecer a pós-graduação da Moonshot Educação, denominada Aprendizagem Ativa e Tecnologias Educacionais. Durante os dias da Semana Pedagógica Moonshot, teremos condições especiais. Se eu fosse você, não perderia mais tempo e começaria agora mesmo abrindo essa imagem que está no QR Code aqui ao lado. E ali você vai encontrar todas as informações dessa incrível pós-graduação. Estaremos te esperando. Até lá!